Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Setim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu quero fazer a leitura até este ponto e fazer os destaques, então, do texto que nós acabamos de ler. Nós estamos nessa leitura no momento em que o povo está agora prestes a atravessar o Jordão e tomar posse definitivamente das promessas de Deus. Tudo aquilo que até então era promessa agora vai se concretizar na vida desse povo. Porém, eles ainda têm uma barreira natural, eu disse barreira natural, diante deles. E essa barreira natural era o Rio Jordão, que nesta ocasião dessa travessia, ele estava transbordando pelas ribanceiras, porque era a época da colheita. E nessa ocasião, lógico, o rio transbordava, era a época das chuvas. E uma primeira questão que quero destacar com vocês: o Jordão, ele era um rio que poderia ser atravessado a pé na época da seca. Mas Deus, ele não chega com o povo nessa condição ali, para que o povo tivesse a condição de passar a pé. Deus, ele traz o povo para diante do Jordão no pior momento, digamos assim, diante do ponto de vista humano. Sim, isso é ponto de vista do homem, é analisar do ponto de vista racional, ou seja, o povo poderia muito bem na época da seca atravessar. Agora estamos na época da cheia, muito mais difícil, mas vamos entender por que é que Deus ele age dessa forma, que no primeiro momento a gente não compreende, a gente não entende o agir de Deus, porque nós somos muito imediatistas, nós queremos ver o resultado logo de cara, a gente quer facilidade. O homem tem essa tendência, para ele ter segurança, para ele alcançar alguma coisa, ele precisa ter facilidade. E depois ele atribui a si mesmo a vitória, a conquista. Quem anda com Deus aprende de outra forma, de outra maneira. Porque aqui com Deus, tudo que vai ser feito não é o homem, não é o braço da carne, não é a sua sabedoria, mas sim o próprio agir de Deus, o mover de Deus. Contudo, para que o homem reconheça isto, Deus ele coloca as limitações para o homem. Ele complica as coisas no mundo físico para que não reste nada para o homem e o homem diga: fui eu que fiz, fui eu que realizei. Não, ao contrário. Quando você vir que aconteceu, você vai dizer: foi milagre esse negócio. Não poderia, ainda que dentro de você possa surgir alguma coisa para dizer para você: foi você que fez, foi uma coincidência.
De repente você vai parar e vai dizer, não tem como, isso não tinha jeito de ser coincidência, eu não tinha capacidade para realizar tal coisa, e você obrigatoriamente vai atribuir isso ao Deus Todo-Poderoso. Aqui, na época em que o Rio Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras, que era a época da colheita, preste bem atenção, o povo de Israel chega nessa condição aqui, tá bom? E eles vão atravessar, e o texto bíblico vai nos dizer que eles usufruíram do maná durante todo o tempo que estiveram no deserto. Capítulo 5 e o verso de número 10, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Olha só, Gilgal já é do outro lado do Jordão. E eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Verso 12. Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ou seja, se o povo viesse para atravessar o Jordão na época da seca, em que poderia ter essa facilidade de atravessar o rio, de atravessar, de vencer esse obstáculo natural, esse primeiro obstáculo, quando eles chegassem na terra, eles teriam fruto na terra? Não, era tempo da seca. Como que eles iriam então se alimentar? Cessaria o maná na terra, o maná era para o deserto, e lá na terra, eles teriam que preparar a terra, plantar na terra, para depois, no ano seguinte, eles então colherem. Como sobreviveriam? Então o Senhor já faz com que eles cheguem nesse momento em que na terra de Canaã já tem frutos no ponto de serem colhidos. Então, no primeiro momento, existe adversidade. No primeiro momento, existe como que se um teste da nossa fé, uma prova da nossa confiança e da nossa dependência de Deus. Por isso, não vamos ficar olhando somente no problema atual, do momento, daquilo que os nossos olhos estão vendo diante de nós. Vamos procurar enxergar o que é que Deus tem preparado para nós após o vencimento deste primeiro obstáculo. O que é que Deus tem reservado para mim e o que é que Deus tem reservado para ti do outro lado. Só que a expressão é do outro lado. Tem que vencer, tem que atravessar, tem que enfrentar. Não pode ficar questionando por que Deus me trouxe num momento como este aqui. Por que Deus me permite passar por esta situação? Por que Deus me permite passar por tanta dificuldade? Deus não poderia facilitar para mim? Ora, se Deus for facilitar para ti, que experiência que você vai ter? Que testemunho que você vai contar? Você vai poder falar do milagre que Deus operou na tua vida? Pois é, o povo está diante do Jordão agora, transbordando pelas ribanceiras, mas olha as instruções de Deus para o povo aqui no capítulo de número 3. Ao fim de 3 dias, os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitam a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, entre vós e ela uma certa distância. E aqui tem sido colocado 2.000 côvados. Olhe, o Senhor, ele vai operar um milagre. E aqui nós temos a segunda instrução para nós: vamos aprender a obedecer à voz de Deus. Primeiro, sem questionar. Primeiro, procurar entender o que é que está acontecendo.
Não culpe Deus pelos problemas, adversidades e dificuldades que estás enfrentando. Bem, já superou esse primeiro momento? Agora ouça a instrução de Deus. Qual que tem sido a orientação de Deus para mim? Qual tem sido a orientação de Deus para ti no meio da adversidade e para enfrentamento das dificuldades, dos problemas diários que todos nós enfrentamos? Temos sido orientados por Deus? Pode ter certeza que a orientação de Deus existe. Será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar e depois obedecer a Deus em tudo que Ele tem nos orientado? Pois é, para que nós venhamos usufruir do grande milagre de Deus, nós precisamos aprender a andar conforme a vontade de Deus, porque quem vai operar o milagre é Ele. Quem vai fazer o milagre acontecer e no momento oportuno, no momento certo, é Ele que sabe. Por isso, nós precisamos aprender a obedecer. De repente, algo que Deus nos peça e da forma como Ele quer que nós façamos. No primeiro momento a gente pense, mas isso não tem sentido. Não é para ter sentido, meu irmão. Não é para ter sentido, minha irmã. Não é para você entender aquilo que está acontecendo. É para você obedecer. A voz de Deus precisa ser obedecida. Se você quer experimentar, se você quer crescer na presença de Deus, em graça, sabedoria e experiência com Deus Criador dos céus e da terra, precisa aprender a obedecer às suas instruções, às suas orientações. E aqui os príncipes passaram e falaram para o povo: vocês só vão se levantar quando vocês virem a arca se movimentando. Não adianta querer se levantar e ir para a beira do Jordão. Não queira fazer jangada. Não queira fazer algo que você venha facilitar para você a travessia. Já imaginou um apressadinho querendo fazer uma jangada para atravessar o rio, transbordando pelas ribanceiras? Imagina a correnteza que não estava. Ele ia ser levado pelas águas, não ia ter condição. Outro que não tivesse tanta coragem ia ficar choramingando na beira do rio, olhando para o outro lado, a terra, a promessa ali tão perto, todavia tão distante. É um paradoxo, eu não consigo atravessar, eu estou até avistando, mas não consigo atravessar. A gente tem que ficar lá atrás, na posição onde Deus nos colocou, e esperar a orientação, o sinal de Deus. Qual que é o sinal de Deus? Eu estou atento ao sinal de Deus, no sinal que Ele vai me dar, e eu estou pronto a obedecer. Quando chegar, eu vou atrás. Eu me lembro aqui do texto de 1 Samuel e entrando já também no 2 Samuel, quando Davi, ele tinha assumido o reinado ali em Israel e os filisteus se levantaram contra ele numa primeira vez e Davi o venceu. Ele orou a Deus e Deus falou para ele: pode levantar, vai lá, batalha contra os filisteus, porque eu os tenho dado em tuas mãos. E Davi foi até lá e venceu conforme Deus havia determinado e dito. Ele então venceu os filisteus. Os filisteus foram embora, os que escaparam, derrotados, envergonhados, foram embora. Contudo, eles se reuniram lá e se reagruparam. E no ano seguinte, agora já recuperados, fortalecidos, eles novamente vão batalhar contra Davi. Davi, ele não fica preso na experiência da primeira guerra e da primeira vitória. Eu já venci uma vez, eu tenho condição de vencer de novo. Deus já me deu daquele jeito nas minhas mãos, Deus vai fazer de novo. Não, Davi não pensa dessa forma. Davi, diz o texto sagrado, que ele desce para a fortaleza. Quando ele soube, chega a notícia que os filisteus já estavam no vale, próximo ali de Jerusalém. Ele então vai para a fortaleza e vai buscar a presença de Deus. Ele vai orar a Deus, pedir uma direção novamente para Deus. O nosso Deus é um Deus que ele sempre age de forma diferente. Do jeito que Deus fez na última vez que você venceu, você pode ter certeza, Deus tem algo novo preparado. Deus tem algo extraordinário preparado.
Deus vai te surpreender. Então Davi vai à fortaleza e vai orar a Deus e consulta a Deus mais uma vez. Agora Deus disse para ele: você vai fazer o seguinte, você não vá diante deles, você rodeia aqui por detrás das amoreiras, e você e teus soldados fiquem lá atrás das amoreiras. E quando vocês ouvirem um estrondo por meio das amoreiras, então serei eu passando e indo adiante de vocês. Então vocês se levantem e vão até contra os filisteus, e eu vou entregá-los nas tuas mãos, como da primeira vez. Davi vai obedecer a Deus, irmãos, na íntegra. Olha como que é importante ter a estratégia de Deus. Pode orar, vai buscar Deus. Deus tem orientação. É que nós, muitas das vezes, não temos paciência para ficar esperando de Deus a resposta. A gente quer orar, quer resposta na hora, a gente quer a estratégia do nosso jeito, a gente espera que Deus faça dessa forma, dessa maneira. Para que vai orar então? Se você já tem a tua estratégia e és tu mesmo que vai batalhar, não vai obedecer, então para que consultar a Deus? Agora, se vai orar, se vai buscar, se vai pedir para Deus, tenha paciência para esperar a resposta. E quando a resposta chegar, tenha no coração o desejo de obedecer, de cumprir tudo que Deus ordenou. Davi obedeceu, de repente o estrondo passou. Agora, quanto tempo levou? Não importa se Davi ficou acampado ali um dia todo, mais uma noite, outro dia. O importante é, só vou me levantar quando Deus ele for à minha frente, quando Deus me der o sinal, e do jeito que Deus ele falou, eu vou obedecer. Assim Davi fez, e mais uma vez Davi venceu os filisteus. Davi era um vencedor. Por quê? Porque sempre obedecia à orientação de Deus. Você também quer ser um vencedor? Então obedeça. Olha cá o texto. O povo aqui, então, ficaram quietos e esperando, até que os levitas, então, passaram para o meio do arraial, carregando a arca. E quando passa a arca, então eles dizem, é momento de se levantar e seguir a arca. Mas ainda tem um detalhe, espere ela dar uma distância de 2.000 côvados. E assim foi feito, e o povo se levantou e seguiu a arca. Aí nós temos um outro detalhe, o último deles que eu quero aqui destacar para vocês, que está no verso 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha que palavra maravilhosa, extraordinária. Deus ele está pedindo para o povo a santificação. Quando nós olhamos para o texto, até existe uma referência também lá no livro de Êxodo. Nós temos no capítulo de número 19, quando o povo está lá aos pés do Monte Horebe, e o verso 10, Êxodo 19, verso 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Esta santificação do povo estava dizendo, precisa haver uma separação de tudo que é normal, de tudo que é comum, de tudo que é ordinário, de tudo aquilo que vocês estão acostumados a fazer. Precisa agora haver uma separação para Deus. Agora, em Josué, disse também ao povo, Josué, santificai-vos, ou seja, tire um momento para Deus, se separem para Deus. Deixe o comum, deixe o ordinário e agora consagrem a vida a Deus. E esperem até amanhã, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu tenho certeza absoluta que você está esperando algo extraordinário de Deus, algo maravilhoso de Deus, para que nós possamos contemplar essa grandeza do Senhor, essa grande maravilha que Deus vai fazer. Nós precisamos obedecer isso também. Haver um momento de separação para Deus, nos separar das coisas comuns. Se nós queremos ver algo
extraordinário, fora do comum. Então a nossa atitude anterior tem que corresponder a isso que nós estamos vendo. Agora, se nós levarmos uma vida medíocre, uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida normal, tudo que nós vamos ver amanhã corresponde a essa atitude, a esse comportamento nosso do dia de hoje. Mas o Senhor está dizendo, você quer ver algo acontecer para você de extraordinário nessa semana que está se iniciando? Pois bem, santificai-vos, separem-se para Deus, separai-vos para Deus. Olha, pega o pensamento, coloque na presença do Senhor, faça algo diferente perante Deus. Que o Senhor, nessa semana, nesse dia que está se iniciando, que o Senhor, ele venha observar em mim e em ti algo diferente. O meu filho, a minha filha, não fez algo semelhante para mim há um tempo. Há meses, há anos que ele não faz algo assim, e hoje ele está fazendo. Então isso está chamando a atenção de Deus, e Deus vai também corresponder. Saiba de uma coisa, Deus, ele não perde nada para ninguém, não, viu? Se nós fizermos algo grande para Deus, fora do comum, fora do normal, você pode esperar algo muito maior de Deus a teu respeito. Então, ouse fazer. Aqui a palavra de Josué, então, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas entre vós. E qual que era a maravilha? Deus iria, então, abrir o Jordão para o povo passar e tomar posse da vitória. Então, aquilo que era para o povo um obstáculo natural, o Senhor vai operar um milagre. Ou então, o texto bíblico, por exemplo, de 1 Coríntios 12, onde nós temos ali os dons espirituais, nós temos operação de maravilhas ou operação de milagres, a mesma coisa, depende aí da versão da Bíblia que você utiliza, essas duas coisas. E o que significa operação de milagres ou operação de maravilhas? É quando Deus, ele mexe no natural, ele intervém no curso natural das coisas. E se existe uma intervenção divina no curso natural das coisas, nós temos um milagre, nós temos operação de maravilhas. E naquela ocasião, então, Deus iria fazer com que as águas do Jordão que estavam descendo, elas parassem. Fez-se como uma barreira ali, e estancou a água para o lado de cima, e a água do lado de baixo rodou, foi-se embora, e a água de cima ficou estancada, e todo o povo de Israel atravessou o Jordão, até que chegaram do outro lado. Então Deus liberou as águas para que elas voltassem ao curso natural. Olha o que é que Deus está preparando para mim, olha o que é que Deus está preparando para ti. Vamos observar o agir de Deus e o mover de Deus. Já não se antecipe, pois o negócio vai ser grande, vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário, mas para tanto é necessário obedecer às instruções que Deus está nos dando para cada um de nós. O que é que Deus tem requerido nesses últimos dias de mim e o que é que Deus tem requerido de ti nesses últimos dias? Não vamos resistir, vamos nos dispor diante de Deus e vamos obedecer. Vamos fazer conforme a vontade de Deus e então nós vamos ver o que é que Deus vai fazer. Pode acreditar, vai ser maravilhoso, vai ser grande, vai ser extraordinário. Mas então, obedeça aquilo que Deus está requerendo. Amém.